Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sejam bem-vindos à aula de matemática do 7º ano. Nosso tema hoje serão as sequências. Eu sou a professora Aline Neri. Quem de vocês já viu na internet algum jogo de adivinhação com números e desenhos? Por exemplo, olha aqui esses quadrados de cores diferentes. Primeiro nós temos um quadrado verde inclinado, um quadrado laranja inclinado, outro quadrado verde. Qual será o próximo quadrado que virá aqui? Outra situação, olha essas pecinhas de Lego. Nós temos uma peça laranja grande, uma pequena, uma lilás, uma rosa grande, uma pequena, outra lilás. Qual será a próxima pecinha? Então, falando sobre esses jogos e esses desenhos que aparecem na internet, nós temos um exemplo aqui. São as carinhas. Uma carinha feliz, piscando, uma carinha amarela feliz. Uma carinha feliz, piscando, uma carinha amarela feliz. Qual será o próximo desenho? Esse é muito fácil, eu sei que vocês conseguem. Esse é só para gênios. Ah, será? 1 mais 4, 5. 2 mais 5 igual a 12. Hã? Claro que vocês sabem que 2 mais 5 não é 12. Mas por que será que deu essa resposta? 3 mais 6 igual a 21. E aí vem 4 mais 7, 5 mais 8 é o que ele quer saber. Qual será a resposta? Temos aqui uma outra sequência com bolinhas, formando um triângulo com 3 bolinhas, 6 e assim sucessivamente. Quantas bolinhas terá o próximo triângulo? Ah, festa junina, nesse mês de junho, quem gosta? Tem matemática nisso? Tem sim. Vamos observar as cores das bandeirolas, ó. Vermelha, verde, azul, amarela. Vermelha, verde, azul, amarela. O que será que essas pessoas ficam pensando na hora de fazer isso, né? É matemática. Na verdade, não são simples adivinhações, né? São sequências, às vezes com números, às vezes com desenhos. Temos vários tipos de sequências. Mas o que vem a ser essas sequências que a professora está falando, né? A sequência é um padrão, ela segue um determinado padrão. Por exemplo, pode ser um padrão de objetos, bolas, bichinhos, peão, bolas, bichinhos, um peão. Observe que tem uma regra, tem uma norma, um padrão a ser seguido. Pode ser uma sequência de música, aqui tem a sequência com os números e as notas musicais a serem seguidas. Pode ser uma sequência das letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G e assim sucessivamente. E pode ser uma sequência de números. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Tenho certeza que vocês já ouviram falar desta sequência. Na sequência que nós observamos anteriormente, tinha alguns padrões. O exemplo da sequência dos números que vimos era dos números ímpares, por isso que eu falei que eu tinha certeza que vocês já tinham visto. Então a sequência dos números ímpares, ela é composta por 1, 3, 5, 7, 9. Que tipo de padrão é obedecido, é seguido para que ela aconteça? Vamos verificar outras sequências. Essa sequência abaixo aqui, ó, não é dos números ímpares. Ah, então será que é dos números pares?
Não é, ó, 2, 5, 8, então tem número par, tem número ímpar. Que tipo de regra será que existe para que esses números sejam colocados desta forma? Então, temos aqui, ó, 2 mais 3 é 5. Para ser uma sequência, nós temos que manter este padrão. Vamos observar se aconteceu? 5 mais 3, sim, 8. 8 mais 3, 11. E aí, qual será o número que está faltando? 11 mais 3, 14. E 14 mais 3, sim, 17. É uma sequência de números que seguiu um padrão, aumentou de 3 em 3 a partir do primeiro. Este tipo de sequência é chamado sequência recursiva. Então, por que chama recursiva? Porque ela depende de um primeiro e a partir dele você vai saber o sequente. Então você precisa sempre de um antecessor para descobrir o posterior. É uma sequência recursiva, depende de um número inicial e a partir dele você descobre o sucessor. Veremos outro tipo de sequência, porque nem toda sequência é recursiva. Esta sequência agora, 3, 6, 9, 12, 15, acredito que muitos de vocês já ouviram esses números. 3, 6, 9, 12, 15. Vamos ver. 3 vezes 1, 3. Ah, são os múltiplos de 3, maiores que 0, claro. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E aqui, o 15, será que precisa fazer de 1 em 1? Será que eu preciso saber do anterior para descobrir o número que vai estar nessa posição? Vamos ver. O número da posição 1 é 3 vezes 1, 3. O número da posição 2 são 3 vezes 2, 6. Esse número, posição 1, 2, 3, 4, 5. Se o número da posição 5, 3 vezes 5, 15. E aqui, 3 vezes 6, 18. Então, na sequência que nós estamos vendo, são as sequências não recursivas. Ela não depende do primeiro número para você descobrir um posterior. Basta que você saiba a posição que esse número ocupa. Qual a diferença entre a sequência recursiva e a não recursiva? A sequência recursiva, você depende do primeiro elemento e aí você descobre o sucessor. E tem que sempre ir fazendo. Se você quiser descobrir um número muito grande, vai dar muito trabalho. Na sequência não recursiva, não. Você precisa saber a posição daquele elemento. Então, nesse caso aqui, eu queria saber o elemento da posição 6. Se eu sei que são os múltiplos de 3, então 3 vezes 6, 18. Uma sequência recursiva bem conhecida, vocês vão ouvir falar posteriormente, é a sequência Fibonacci. Ela é muito falada. Hoje nós vamos nos ater só a verificar como é que ela se dá. Não vamos entrar nos detalhes dela. Ela é a sequência, ó. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ah, não tem uma regra. Tem? Tem sim. É assim, ó. A partir do terceiro termo, ele é formado da soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1, 2. Está aí. Aí o próximo. 1 mais 2, 3. Se eu vou descobrir esse, eu preciso somar o 2 mais 3, 5. Para descobrir este, eu preciso somar os dois anteriores. 3 mais 5, 8. E para descobrir esse? Vamos ver. Você consegue me dizer qual será? Lembrando, nós somamos os dois anteriores. Então, quem são os anteriores? 5 e 8. Claro! Vamos somar 5 mais 8, 13. É a sequência Fibonacci. Outro tipo de sequência. Então, observaram que eu falei muito das sequências com números, mas elas também podem ter com desenhos.
Eu mostrei a primeira situação para vocês, vários desenhos. Não necessariamente uma sequência tem que ser numérica. Essa daqui é uma sequência com quadrados. Como assim? Vamos lá. O primeiro quadrado, 1. No segundo quadrado, eu coloquei os números para a gente conseguir fazer essa observação de quantos tem rapidinho, tá? Fica bem visual. Então, 4. Neste daqui, 9. Neste daqui, 16. Primeiro quadrado, 1. Segundo quadrado, 4. Terceiro quadrado, 9. Ó, será que qual relação tem? Quarto quadrado, 16. Eu quero saber qual o número que ocupa essa posição. E aí, quem vai me dizer? É uma sequência dos números quadrados. 1, porque é o primeiro quadrado, 1 ao quadrado é 1. É o segundo quadrado, 2 ao quadrado, 4. O terceiro quadrado, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. É um quadrado, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto quadrado e ele tem 5 unidades. Então, 5 de comprimento, 5 de largura, visto que é um quadrado, é 5 ao quadrado. A gente, na verdade, está falando sobre a área dele. Então, 5 ao quadrado, 25. O número que ocupa esta posição é o número 25. A gente não precisou ficar desenhando ou colocando todos os números. As sequências é para facilitar esse processo. Então, vamos dizer que eu quero saber quantos quadradinhos terá lá o 10º quadrado. Por exemplo, é só fazer 10 ao quadrado, 100. E aí, automaticamente, você já saberá que terá 100 quadradinhos. São as nossas sequências e essa é uma sequência não recursiva, porque ele não depende do primeiro, ele depende da posição que o elemento ocupa. Outra muito utilizada é essa aqui, ó, dos números triangulares. 1, 3, 6. Ó, tá aumentando, ó. 1, aqui aumentou 2, aqui aumentou 3. Olha, como será? O segundo aumentou 2, o terceiro aumentou 3, o quarto aumentou 4 e assim sucessivamente. Que tipo de situação aconteceu aí, ó? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. Algumas sequências, elas podem ser recursiva e não recursiva. Aí nós vamos aprofundar posteriormente no 8º ano. Não vamos falar de sequências só no 7º, não, ok? Então, vocês vão ouvir falar de sequências no ensino médio também. Essa é só uma introdução para que a gente consiga observar esses padrões existentes. Resumindo, então, sequência recursiva, quando determinado termo pode ser calculado em função do anterior. Sempre você vai precisar do anterior. E sequência não recursiva não depende dos termos anteriores. Ele depende da posição que ele ocupa, né? Fiquem em casa, mas se precisar sair, por favor, usem máscara. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.